viram esse caso aqui? Esse homem aqui, Christopher Todd, foi transformado em uma peça de um museu inclusive esse bem macabro, em Las Vegas, e sua mãe o reconheceu anos e anos depois de sua morte. Esse é o caso de Christopher Todd, um cara que desapareceu em 2012, em circunstâncias muito estranhas, em Las Vegas, aos 23 anos de idade. Quando ele foi encontrado, ele já sem vida, a polícia entendeu que ele tinha ido de arrasta por coisas que ele tinha feito. Ele meio que se autodesviveu. Pelo menos é isso que constam os relatórios oficiais. A mãe dele disse que autorizou a cremação do corpo, só que ela nunca pôde ver o corpo. Ela só recebeu uma urna com as cinzas e um papel dizendo que era ele que tinha sido cremado. Só que essa história ganha uma reviravolta bizarra muitos anos depois. A mãe dele foi até um cassino em Las Vegas, onde estava tendo a exposição do The Real Bodies, que é uma exposição muito diversa, mostra vários corpos de pessoas que foram dissecados, colocados em posições meio que artísticas, e segundo o próprio museu, a proposta disso é o estudo do corpo humano. Então é meio que uma mistura do bizarro com o curioso. As pessoas visitam essas exposições para ver como são as estruturas e, como o próprio nome da exposição sugere, são corpos reais. O que acontece é que a mãe dele, ao ver essa estátua aqui, que é intitulada O Pensador, durante essa visita, ela não teve dúvida nenhuma de que essa estátua se tratava do filho dela, do próprio Christopher. Ela resolveu contar isso para o mundo inteiro. Ela criou inclusive uma petição no Change.org, onde ela coloca fotos comparando o filho dela com a estátua, e ela diz ter plena certeza de que eles são a mesma pessoa. Ela queria era um teste de DNA. Ela queria que o museu fornecesse a ela um teste de DNA para saber se o filho dela era realmente essa estátua. E se sim, ela queria só uma explicação do que estava acontecendo. Por quê? Porque ela nunca sequer viu o corpo do próprio filho. E eu nem preciso falar para vocês que o museu não só não respondeu a ela, como também fez uma publicação lá na época falando que todos esses corpos que são exibidos no museu são corpos doados, que eles pegam por aí em necrotérios. Só que o que acontece é que essa história levantou uma polêmica muito grande sobre a verdadeira origem desses corpos que são exibidos nessa exposição. E essa exposição é gigantesca, ela não rola só em Las Vegas, tem aqui em Amsterdã também e tem exposições itinerantes. Então, de tempos em tempos, mais e mais museus desse mesmo tipo abrem. A gente contar toda aquela história, né, do começo, de como ele teria desaparecido e depois supostamente se autodesvivido, e que ao mesmo tempo encontraram uma substância não muito assim comum no sangue dele, e todas as conspirações envolvendo esse caso, vamos chegar à imensa conspiração de que esse local está utilizando corpos humanos sem o consentimento familiar, que foram adquiridos de maneira totalmente obscura, inclusive de presos políticos chineses, segundo denúncias de casos similares. A história é completamente bizarra e tem um fim ainda mais bizarro, e esse vídeo aqui contando todos os detalhes dessa história macabra e ao mesmo tempo mórbida saiu no meu canal há algumas semanas. E sério, se eu fosse você, eu assistia, porque hoje absolutamente ninguém está livre dessa indústria, se assim posso dizer. Você alguma vez já se perguntou por que tanta gente desaparece nesse planeta? Desaparece, nunca mais volta e as famílias ficam sem resposta? Parece que existe todo um mercado aí, parece que existe toda uma indústria que opera por trás de tudo isso. E aí nós temos casos não só como esse, mas muitos outros casos que não ganham tanta mídia assim. Assistir esse vídeo é fácil, o link vai estar lá em cima nos stories, e se você está me assistindo na rede azul do Zuckerberg, o link está aqui embaixo nos comentários. Venha!